Olá, está no ar mais uma edição do Jornada. Faremos uma viagem pelo Brasil mostrando a atuação da Justiça do Trabalho em diferentes regiões. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre os direitos dos trabalhadores que se tornam papais. Em Brasília, integrantes do programa Trabalho Seguro se reúnem e lançam estratégias de ações envolvendo o tema deste ano, os transtornos mentais no ambiente de trabalho. Em Porto Velho, trabalhadores da cozinha que atende ao canteiro de obras da usina hidrelétrica de Jirau recebem orientações sobre prevenção de acidentes de trabalho. Em Cuiabá, jogo virtual do TRT de Mato Grosso que estimula o combate ao trabalho infantil faz sucesso entre a criançada. E em Teresina, vamos conhecer uma servidora do TRT do Piauí, autora de vários livros. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. A CLT prevê diversos direitos para as mães, como licença maternidade de 120 dias e estabilidade no emprego. Mas o que diz a lei com relação aos direitos dos pais das crianças? Na reportagem especial de hoje, vamos conhecer os direitos dos trabalhadores que se tornam pais, inclusive os que adotam crianças. O Dia dos Pais é sempre comemorado no segundo domingo de agosto. É um dia de muita alegria, em que filhos e pais se divertem juntos. O papel do pai é de grande importância para o desenvolvimento da criança. O Albert teve uma surpresa ao descobrir que iria ser pai. Não era apenas uma, mas 3 crianças de uma só vez. Descobrir que você vai ser pai já é incrível, já é uma grande emoção. Descobrir que você vai ser pai de 3 bebês é indescritível. Foi a maior emoção da minha vida e tem sido a maior emoção da minha vida ser pai desses 3 bebês. E não foi fácil. No início, os bebês precisaram ficar na UTI e com a licença paternidade de 5 dias, Albert não poderia ajudar tanto quanto queria. Mas teve uma surpresa. Ele trabalha como superintendente comercial de uma instituição financeira e a empresa ajudou muito o novo papai. Foi concedida licença de mais 10 dias, totalizando 15, além das férias. Nesse período de adaptação, houve uma flexibilidade tanto da minha empresa quanto do trabalho da minha esposa. Então eu conseguia conciliar assim, algumas horas de trabalho, voltava mais cedo para casa, uns dias que ficavam mais difíceis ou que as crianças tinham alguma complicação, eu não precisava ir trabalhar, eu conseguia trabalhar de casa, então eu conseguia adaptar o meu trabalho ficando em casa. E aí a gente conseguiu adaptar tanto o ambiente quanto até as pessoas que ficavam próximas para cuidar das crianças. Afinal de contas, nós tínhamos 3 recém-nascidos prematuros que, que requeriam cuidados especiais e aí precisava estar tanto pai, mãe, avós, e aí era um time completo para cuidar das crianças. A empresa também fez um chá de fraldas virtual, que resultou em um caminhão de fraldas para os trigêmeos. Com todo esse auxílio, o superintendente pôde ajudar muito a esposa. E até hoje participa de tudo, desde a troca de fraldas, banho, até a diversão com as crianças no parquinho. Importante pelo vínculo paterno, né, com a criança e a ajuda que a gente tem, porque o pós-parto é complicado e a gente precisa de uma ajuda também. Então, tanto para mim quanto para as crianças foi muito importante. Eu me senti segura porque ele ficou mais tempo em casa. Quando você tem isso parte do seu trabalho te dá faz essa concessão, sua produtividade aumenta, porque você quer responder à altura, né? Fala assim, poxa, foram tão bacanas comigo, então eu vou produzir mais. Hoje as crianças já estão com 2 anos e quando é preciso levá-las ao médico, por exemplo, Albert consegue um tempinho. Até hoje, os chefes da empresa onde trabalha compreendem que a ajuda do pai é mesmo necessária. De acordo com a Constituição Federal, a licença paternidade é de 5 dias. E esse prazo a mais que o Albert ganhou foi de livre iniciativa da empresa. O projeto de lei que foi aprovado agora recentemente, que concede os 20 dias para a licença paternidade,
eu acho que é um tempo assim, aceitável, razoável, sabe? É interessante. Talvez, se considerasse 30 dias, eu acho que seria um prazo ideal. A Lei 13.257, que foi aprovada em março deste ano, prorroga para mais 15 dias a duração da licença paternidade, além dos 5 dias já estabelecido pela Constituição Federal, totalizando 20 dias. Mas essa extensão vale apenas para servidores públicos e empresas que fazem parte do programa Empresa Cidadã. Para ter direito ao benefício, o trabalhador deve fazer a solicitação no prazo de 2 dias úteis após o parto e não exercer nenhuma atividade remunerada no período. Os papais adotivos também têm direito à licença. Foram criados mais 2 direitos expressos, né? O primeiro, que durante o ano da gestação, né, ou caso a gestação comece num ano e termine no outro, num período de 1 ano, ele tem direito a 2 dias para acompanhar a mãe nos exames que envolvem a gravidez, né? Para os filhos até 6 anos de idade, ele passa a ter direito a 1 dia por ano para acompanhá-lo numa situação de exame médico ou necessidade de ficar em casa para uma recuperação. E o salário dos papais deve ser pago integralmente. Como a licença de paternidade não supera 30 dias, ela nunca foi e nunca será paga pelo INSS, sempre pelo empregador. A diferença é que ao invés de ele ter 5 dias sem trabalho, vai ter 20, com direito também de botar a isenção fiscal do valor integralmente pago ao pai. A gerente de RH desta rede de livrarias explica que há alguns anos a instituição faz parte do programa Empresa Cidadã. Ela é uma dentre as quase 20 mil em todo o país. Obviamente 5 dias é muito pouco para você receber uma rotina nova e auxiliar no recebimento de um recém-nascido em casa. Então a gente estudou qual seria o que seria possível de conceder de licença, que atendesse às necessidades da livraria, mas que ajudasse o pai a ser mais presente na nova rotina da família com a chegada do bebê. Então, chegamos no número de 15 dias e quando a lei sugere 20 dias, a gente imediatamente já optou pelos 20 dias, sem grandes discussões, avaliando se seria possível para a gente, obviamente, mas super tranquilo, a gente sentiu que os pais ficam bem felizes. E sempre visando aos direitos de todos os trabalhadores, inclusive dos papais, a empresa já concedeu o período correspondente a uma licença maternidade a um vendedor da livraria que adotou uma criança de 9 anos. Solteiro e homossexual, Peterson conseguiu 6 meses de licença para poder cuidar do filho de 9 anos. O caso do Peterson aconteceu ano passado, ele já vinha num processo de adoção antigo, então ele entrou com um pedido de licença. Pela lei, a gente teria que conceder os 4 meses, né? 4 a 3 meses previstos e, obviamente, a gente entendeu que acho até que é mais complexo receber uma criança com 9 anos em casa do que um bebê recém-nascido, não que os dois não sejam mais difícil a adaptação, né? É tudo muito novo, tanto para o Peterson quanto para o filho, que já tem 9 anos. E a gente ficou super feliz de poder conceder, se pudesse até concederia mais, mas precisavam deles aqui. Então, também foi uma decisão super rápida, não teve muita discussão sobre o assunto, porque era óbvio que era preciso a presença do Peterson em casa para ele adaptar a nova vida do filho. Mas e quando o futuro papai vai entrar de férias e o bebê nasce? Ele ainda tem direito? O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, entendeu que sim em um caso sobre o tema. O filho de um subgerente da empresa Campo da Esperança Serviços nasceu um dia antes do início das férias e, por isso, a empresa não concedeu todo o período da licença. No julgamento, a 2ª turma do TRT entendeu que, quando o nascimento ocorrer no dia anterior ao do início das férias, o período deve ser adiado para o dia seguinte ao término da licença paternidade, sob pena de se configurar a supressão do direito. Por isso, condenou a empresa ao pagamento do benefício e indenização. A mãe que trabalha tem, além da licença maternidade, o auxílio creche. De acordo com o artigo 389 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, os estabelecimentos em que trabalhem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos devem ter local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os filhos no período da amamentação.
Mas uma portaria do Ministério do Trabalho e Previdência Social permite que a empresa substitua a existência de um local pelo sistema de reembolso creche ou auxílio creche. A portaria ainda prevê que o reembolso creche vai depender da prévia estipulação em acordo ou convenção coletiva. Mas e os pais? Têm direito a receber o auxílio também? Isso vai depender de norma coletiva. Há empresas que concedem o benefício para pais que são viúvos ou para os que têm a guarda dos filhos ou ainda aos que adotam crianças. Com a conquista gradual de novos direitos, os papais comemoram. Afinal de contas, uma nova vida muda completamente a rotina e traz ainda mais alegria, em todos os sentidos, pessoal, familiar e profissional. Eu acho que eu sou uma pessoa bem melhor do que eu era. E amanhã serei melhor ainda. Assim, a convivência com eles, sabe, torna você uma pessoa melhor. Chegou a hora do nosso giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho. O TRT do Rio de Janeiro condenou os Correios a indenizarem R$10 mil uma empregada que trabalhava em ambiente com infiltrações, mofos e vazamentos. Além disso, os banheiros estavam sempre quebrados e imundos. Para o tribunal, a empresa feriu a dignidade e a honra da empregada. Cabe recurso da decisão. Em Belo Horizonte, uma empresa foi condenada a pagar a um ajudante de sondas adicional de transferência no valor de 25% do salário nos períodos em que trabalhou em diversas cidades em diferentes estados. Para o TRT de Minas Gerais, o fornecimento de alojamento e alimentação não exclui o direito do empregado ao adicional, ficando claro o caráter provisório das transferências. Por descumprir decisões judiciais anteriores, o Banco HSBC foi condenado pelo TRT de Santa Catarina a indenizar em R$1 milhão por danos morais uma empregada portadora de doença ocupacional. Esta foi a terceira vez que a trabalhadora entrou com uma ação contra a instituição financeira. No processo, ela alegou que sofreu descontos salariais indevidos e que recebia salário de cargo inferior ao qual foi reintegrada judicialmente. O TRT considerou os descontos ilegais e ordenou a devolução dos valores à trabalhadora. Daqui a pouco, o programa Trabalho Seguro lança novas ações relacionadas aos problemas mentais no ambiente de trabalho. E mais, em Porto Velho, trabalhadores da cozinha que atende ao canteiro de obras da usina hidrelétrica de Jirau, em Rondônia, são orientados sobre prevenção de acidentes de trabalho. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora do JT em Ação, com iniciativas da Justiça do Trabalho por todo o país. Foram instituídas a política de suporte ao sistema do processo judicial eletrônico e o manual de gestão de demandas de sistemas satélites. Agora os 24 TRTs, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público do Trabalho poderão registrar as prioridades de melhorias em uma ferramenta de fila múltipla de demandas. O TRT de Alagoas contabilizou mais de R$10 milhões em acordos de conciliação no primeiro semestre de 2016. O valor é 40% maior que no mesmo período de 2015. A melhora na produtividade é resultado do aumento do número de audiências. Em um processo envolvendo o consórcio montador Belo Monte, as varas do trabalho de Marabá e Altamira, ambas no Pará, realizaram depoimentos de testemunhas por meio do aplicativo Skype para dar agilidade ao processo. Pelo modo presencial, a audiência só poderia ser realizada em fevereiro de 2017. O TRT de Mato Grosso do Sul sediou o 8º Encontro Nacional da Memória da Justiça do Trabalho em Campo Grande. O objetivo do evento foi promover o debate sobre políticas de gestão documental, preservação digital e acesso à informação. Em Brasília, gestores nacionais e interinstitucionais do programa Trabalho Seguro definiram ações relacionadas ao tema deste ano, os transtornos mentais ligados ao trabalho. O encontro aconteceu no Tribunal Superior do Trabalho. No encontro foram apresentadas ações para 2016 e 2017 focadas nos transtornos mentais relacionados ao trabalho.
Além da exposição das estatísticas que revelam um número crescente de auxílios-doença concedidos em razão de problemas mentais, foram definidas metas para o biênio. Para a gente entender o que é saúde, o que é transtorno mental, temos que exatamente buscar os especialistas da área para que eles nos ensinem a respeito, para trocar as impressões e verificar as grandes repercussões jurídicas, trabalhistas, previdenciárias, para a gente poder adotar medidas preventivas. Em seguida, os gestores debateram os efeitos do artigo 394-A da CLT, que proíbe o trabalho de gestantes e lactantes em locais insalubres. Então, é preciso verificar exatamente a aplicação dessa lei, mas com certa prudência e bom senso, para não gerar discriminação da mulher. Se ela veio para proteger a gestação, que é muito nobre, é preciso verificar a sua implementação de modo a não criar uma masculinização da atividade, por exemplo, de enfermagem, dos hospitais. Uma lei que veio para proteger pode terminar por discriminar. Também foi apresentado um balanço e as perspectivas sobre ações regressivas acidentárias. Tem ocorrido um número muito expressivo de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Isso tem gerado consequências econômicas muito graves para o nosso país e também consequências sociais, que acarretam diretamente o trabalhador vítima desse acidente, as famílias que muitas vezes são prejudicadas fruto da perda de um membro em virtude de um acidente de trabalho. Então, objetivando combater essas consequências econômicas e sociais, a Procuradoria-Geral Federal vem ingressando com ações regressivas para buscar o ressarcimento dessa despesa que a sociedade custeia a título de benefícios acidentários e também servir de medida punitivo-pedagógica que contribua para a prevenção de futuros acidentes. O programa Trabalho Seguro planeja ainda a criação de um cadastro de profissionais para a realização de perícias. Assim, poderá haver maior especialização na avaliação de trabalhadores que sofreram acidentes em serviço ou desenvolveram doenças ocupacionais. E ainda como parte das ações do programa Trabalho Seguro por todo o país, trabalhadores da cozinha que atende ao canteiro de obras da usina hidrelétrica de Jirau, em Rondônia, receberam orientações sobre prevenção de acidentes de trabalho. Veja só. O juiz do trabalho, José Roberto Mendes Júnior, e servidores da 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho deslocaram até o distrito de Jirau, a cerca de 80 quilômetros da capital rondoniense, para levar aos profissionais da cozinha da empresa GR Serviços e Alimentação, que trabalham no canteiro de obras da usina de Jirau, noções sobre prevenção de acidentes de trabalho. A gente procura chegar próximo do trabalhador no chão de fábrica e o pessoal da cozinha geralmente é esquecido. O juiz explicou o que são acidentes de trabalho e falou da importância da prevenção a mais de 70 profissionais que trabalham na cozinha. Poucas vezes, quando esse projeto acontece, se vem dentro de uma cozinha industrial, onde acontece um número muito grande de acidentes do trabalho, para conversar com esse trabalhador sobre a importância da prevenção contra esse acidente. Então, a presença do juiz, a presença dos servidores é uma coisa que sensibiliza mais o trabalhador quanto ao uso do equipamento de proteção individual e a empresa quanto ao fornecimento e a orientação para o uso desse equipamento. Para a técnica de segurança da empresa, a presença do juiz falando sobre prevenção de acidente de trabalho vem reforçar o conhecimento deles sobre o assunto. O técnico de segurança falando sobre prevenção, sobre o uso de EPI, sobre acidente do trabalho, sobre a obrigação do empregado e empregador é uma coisa, mas um juiz do trabalho falando tem um peso muito grande para nós e tanto para eles. Eles percebem que nós falamos todos os dias é verídico e é importante, e é a importância para a segurança deles e para a saúde. No próximo bloco, em Cuiabá, jogo virtual de combate ao trabalho infantil do TRT de Mato Grosso faz sucesso entre a criançada. E em Teresina, vamos conhecer uma servidora do TRT do Piauí que nas horas vagas escreve livros. Nós voltamos daqui a pouco. Quer saber mais sobre a aplicação do novo CPC ao direito do trabalho? Então veja a série preparada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho no Facebook. Acesse facebook.com/CSJT Oficial. Um jogo que estimula o combate ao trabalho infantil, desenvolvido pela Justiça do Trabalho de Mato Grosso, em parceria com o SES e o Ministério Público do Trabalho, está fazendo o maior sucesso entre a criançada.
O game está disponível em versões para computadores e também para smartphones e tablets. O game que virou febre entre a criançada agora cabe na palma da mão. O Futuro em Jogo, que faz o maior sucesso nas telas dos computadores, passou de fase e agora está disponível em versões para tablet e smartphones. A novidade do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso foi anunciada em clima de descontração. Grande notícia, novidade de que o SESI, enfim, conseguiu concluir essa atualização, não é? E que vai estar disponível, acredito, nos próximos 30 dias, para que alcance um número ainda maior de crianças, de jovens, não é? Que vão poder se divertir com o jogo e aprender. O aplicativo do Futuro em Jogo é desenvolvido pelo Tribunal em parceria com o SESI e Ministério Público do Trabalho e está disponível de graça nos sistemas Android e iOS. O link para download também está no site do TRT de Mato Grosso. Sem dúvida alguma, a ideia nossa é realmente levar essa educação através hoje da tecnologia e com isso eles podem a qualquer momento estar utilizando e baixando, fazendo o download do aplicativo do jogo. Qualquer celular, qualquer tablet já está disponível. A meta do game é orientar por meio do entretenimento que a exploração do trabalho infantil é crime. O jogo trata do tema de forma divertida e leva crianças e adolescentes a refletir de forma lúdica sobre as consequências de suas escolhas. Até para quem tem 30 aninhos, assim como eu, fica difícil resistir à brincadeira. A jornada para as crianças se defenderem do assédio não é fácil. Ao entrar no game, o jogador precisa desviar de obstáculos e coletar itens para avançar no jogo. Mas para isso é preciso enfrentar o vilão, que oferece álcool, cigarro e ainda obriga a personagem a vender drogas para ele. É exatamente aí que a criança aprende a se defender contra o ato ilegal. Mas aqui, o bem sempre vencerá o mal. Quando tem tempo livre, a servidora Alice Raposo, do TRT do Piauí, se dedica à literatura. Ela também é escritora e sua publicação mais recente ganhou o título de Maria do Sol. Conheça mais no quadro Jornada Extra. Meu nome é Alice Raposo, sou técnica judiciária no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. Estou aqui no TRT desde o ano de 2006, eu passei no concurso de 2004. Trabalho no gabinete do desembargador Francisco Meton Marques de Lima. Eu fico mais com a parte administrativa do gabinete, a entrada, saída de processos, tanto no nosso APT virtual, como no processo judicial eletrônico. Também trabalho com a parte de secretarial e desembargador. Eu adoro escrever. Desde pequena eu escrevia muitos poemas. Dos poemas eu passei para peças de teatro, que eram apresentadas na igreja, e depois de um tempo eu comecei a escrever contos. Eu não pensava que ia escrever um livro, eu apenas escrevia peças, escrevia poesias, até que eu escrevi um conto chamado Maria do Sol, e esse conto, Maria do Sol, ele acabou se transformando num livro. E hoje em dia nós estamos com a Maria do Sol, que é esse aqui. O livro ele vai contar a história da Maria do Sol. A Maria do Sol ela é um drama com um pouco de suspense. Vai contar a história da Maria do Sol com o Pedrinho. Eles se encontram na infância. A Maria do Sol era uma menina que era criada no vilarejo de pescadores, que ficava próximo à fazenda da avó de Pedrinho. Pedrinho já foi um menino que foi criado na cidade, que tinha muitas aulas, que tinha muitas tarefas extraescolares, totalmente diferente da vida da Maria do Sol. Então, assim, são duas crianças em dois contextos diferentes que se encontram. Então, o livro ele vai abordar justamente esses traumas que às vezes a gente tem e que a gente não consegue resolver, que a gente fica protelando, em vez de sentar, conversar com alguém, tentar resolver o problema, a gente fica protelando. Isso é como se fosse uma bolinha de neve que vai aumentando e chega em proporções que às vezes você não sabe mais nem o que fazer para conseguir resolver aquilo. O lançamento do livro, ele, para mim, foi uma etapa muito importante. Por quê? Porque
o livro ele estava ali sendo apresentado para os leitores. Foi bom receber a família, foi bom receber os amigos e até mesmo as pessoas que estavam indo até a livraria por outros motivos, comprar outro livro, tomar um cafezinho, relaxar com os amigos, e as pessoas foram, encontraram lá o livro e se encantaram pelo livro. Isso foi bom, porque é bom para o escritor ele ver que as pessoas olham um livro e querem adquirir, querem ler o livro. Já estou escrevendo outro e, assim, eu já terminei a primeira parte, a primeira etapa do livro, que é escrever do início ao fim, como se fosse um rascunho do livro. Agora eu já estou na parte de ficar lendo o livro e reescrevendo o livro. É prazeroso estar no tribunal, ajudando o jurisdicionado, tentando fazer o trabalho com celeridade, e é prazeroso poder escrever, porque quando no escrever a gente tem liberdade, a gente cria. Isso para mim eu gosto de fazer, de criar, de imaginar e escrever uma história que o leitor possa ler e querer terminar de ler a história, sabe? Ficar envolvido com a história. E o Jornada de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!